Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sob uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando a nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos nós vivendo esse segundo domingo da Quaresma, e a liturgia nos apresenta, todos os anos assim se repete, esta sequência a respeito da transfiguração do Senhor. Esse momento onde ele sobe a montanha, acompanhado aí dos seus discípulos, e nesse momento, estando ele em comunhão com o Pai, acontece isso que nós acabamos de ouvir, chamado transfiguração do Senhor. São Mateus não entra nesse pormenor, mas São Lucas sim, e São Marcos também faz menção, mas sobretudo São Lucas, que tudo aconteceu enquanto Jesus rezava, que cada evangelista narra de uma forma o mesmo acontecimento, e São Lucas, ele faz questão de destacar. São Mateus descreve o todo, não entra nesse detalhe, mas São Lucas não. Enquanto rezava, Jesus se transfigurou. Isso para dizer da graça da oração, do que a oração faz acontecer dentro de nós. E nós temos que ter essa consciência, essa noção, para não ser algo automático, ou se tornar algo automático na nossa vida quando nós rezarmos. E assim a oração se transformar em mero preceito. Hoje é domingo, tem que ir na missa, rapaz. Acho que eu vou logo cedo. Depois eu fico livre, vou cozinhar, vou preparar a comida, vou almoçar com a família, depois vou sair. Então, já que tem que ir na missa, eu vou logo cedo. Cuidado, viu? Eu espero que tenha sido o contrário. Eu vou logo cedo para estar com o Senhor. Eu vou logo cedo para que Deus faça na minha vida algo que nem eu tenho noção. Eu vou logo cedo para estar com aquele que eu amo e sei que sou amado por ele. Tem que ser diferente, não tem que ser meramente para cumprir um preceito. Não, é pouco. Ir na missa para cumprir um preceito é bom? É, mas é pouco, precisa ser mais. Tendo esta compreensão do que a oração faz dentro de nós, ela nos transforma. Jesus, enquanto rezava com os seus discípulos, se transfigurou.
algo extraordinário aconteceu, e não é e não pode ser diferente com cada um de nós. Quando nós rezamos, algo extraordinário, algo sobrenatural também acontece. Sobretudo quando participamos da Santa Missa, algo sobrenatural acontece. Se nós tivermos esta consciência clara, explícita disso, nós iríamos rezar mais e melhor. Falei para vocês há segundos atrás, não foi nem minutos, que ter cuidado para que a oração não se transforme num mero preceito, porque não pode ser assim. A oração tem que ser esse encontro maravilhoso com Deus. Cada momento de oração é encontro com Deus. Por que rezamos o texto? Para se encontrar com Deus na companhia de Nossa Senhora. Por que nós fazemos adoração? Para se encontrar com Nosso Senhor. Porque nós vimos na missa para se encontrar com Nosso Senhor. Porque nós fazemos a novena, isso e aquilo. Toda oração tem que ser momento de comunhão. E se é momento de comunhão, existe uma transformação no nosso coração, existe uma transformação no nosso interior, e nem sempre nós percebemos. Aqui, nessa cena da transfiguração, ficou visível, claro, as vestes ficaram brancas, a luz tomou conta ali de Jesus, junto com os discípulos que estavam ali, Pedro, Tiago e João. Mas independente de ser algo visível aos olhos humanos, a oração sempre transforma. Aqui que está o ponto-chave. A oração sempre, a verdadeira oração sempre transforma. Tanto é que se de fato nós rezarmos com a alma, com o coração, não meramente cumprindo o preceito, mas mais do que isso, não é possível nós rezarmos e permanecermos os mesmos, viu? Não é possível. Se nós estamos rezando e estamos permanecendo a mesma pessoa, desconfie do modo que você está rezando. Eu, Padre Lenildo, preciso desconfiar do modo que eu estou rezando, se os anos estão passando e eu permaneço o mesmo. Sabe qual é o pior elogio para um cristão? Olha, rapaz, o tempo passou, permaneceu o mesmo. Olha, não mudou nada. Isso é o pior elogio para um cristão, viu? É para sentar e chorar. Você senta no cantinho assim e começa a chorar. Rapaz, eu não melhorei, estou o mesmo. Reza o salmista: feliz de quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Tem que haver um progresso. E esse progresso acontece quando e como? Quando rezamos. Não existe progresso na vida espiritual sem a oração. Que a oração é esse combustível que nos move. A oração é esse combustível que nos dá força para perseverar. É esse combustível que nos faz seguir adiante firmes, com os olhos voltados para nosso Senhor. Portanto, no dia de hoje, motivados por esta linda e bela liturgia, precisamos pedir a Deus para aprendermos a rezar melhor, compreendendo isso, que quando nós rezamos, algo extraordinário, algo de sobrenatural acontece no nosso interior. E se algo extraordinário acontece no nosso interior, significa que nós precisamos rezar mais e melhor. E nesse tempo quaresmal, nós somos convidados a isso, a rezarmos mais e melhor. É um tempo forte, diferente. É um tempo de nós dedicarmos a nosso Senhor de forma mais clara. Um tempo maior, mais do que os outros. Para quê? Para que nosso Senhor aos poucos possa ir fazendo em nós, fazendo em nosso coração algo extraordinário, algo novo. Sobretudo nos tornando pessoas melhores, mais amáveis, no convívio do dia a dia, para que a convivência familiar se torne mais saudável, e assim
por diante. Destaco ainda outra coisa importante. Pedro, como sempre, toma a iniciativa: Senhor, é bom estarmos aqui. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar por aqui, Senhor. Tá bom demais, Senhor. Vou descer mais não. Tá ótimo aqui. Olha só, eles viveram uma experiência mística. Eles tiveram, e assim o Senhor os presenteou com uma experiência mínima. E assim eu uso esta palavra, daquilo que é o céu, de estar em plena comunhão com o Senhor. Pedro, Tiago e João experimentaram o mínimo ali, uma fagulha do que é o céu, e já queriam ficar. Senhor, é bom estarmos aqui. Não vou descer mais não, viu? Para subir deu um trabalho danado, Senhor. Chegamos aqui quase morrendo. E quem já foi lá é bem alto. De carro você demora quase uns 20 minutos para subir, só fazendo assim. O ano passado eu tive a graça de ir lá. A pé eu não lembro quantas horas são para poder chegar lá em cima. Mas é um sacrifício grande. E Pedro conta ali: Senhor, olha, não vou descer mais não. Tá bom demais aqui. Mas que bom que Pedro, Tiago e João puderam experimentar um pouquinho ali do que é o céu. Simplesmente porque estiveram na presença de Deus. Peçamos de fato a nosso Senhor, para que os momentos que nós estivermos com Ele, sejam um momento de céu. Momento de nós o experimentarmos de forma diferente. Se assim for, nossos momentos de oração deixarão de ser um sacrifício para ser um momento agradável. Vai rezar o salmista: meu prazer, Senhor, é fazer a tua vontade. Meu prazer, Senhor, é estar diante de ti. Que o nosso prazer também seja estar diante do Senhor. Que o nosso prazer também seja estar na presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, já podemos experimentar aqui, antes de chegar lá, já aqui, experimentar o que é o gozo do céu. Já aqui. É um aqui e ainda não. Já experimentamos de algum modo o céu, mas ainda não é o céu. Mas já experimentamos um pouco dele. Que nosso Senhor nos leve, porque é uma graça. Os outros apóstolos não tiveram essa graça que João, Tiago e Pedro tiveram. Portanto, que o Senhor proporcione a nós essa graça de já experimentar aqui um pouco do que é o céu. Que quanto mais nós experimentarmos um pouco do que é o céu, mais nós vamos buscar as coisas do céu, mais nós vamos buscar as coisas de Deus. Por isso que quem faz uma experiência concreta com Jesus, não quer deixar mais não. É aquilo que o próprio Senhor ensinou a respeito de quem encontrou Jesus, encontrou um tesouro, e é capaz de vender tudo para ficar com aquele tesouro. Quando nós experimentamos Jesus, nós queremos Ele e não queremos abandoná-lo nunca mais. Portanto, que a própria graça assim nos oriente, que a própria graça nos conduza e que o próprio Senhor nos leve a Ele, para experimentar a Ele, e experimentando a Ele a sua graça, possamos permanecer todos os dias com Ele, escolhendo viver na presença dEle. E na medida que vivermos na sua presença, que o estar na presença dEle nos transforme, que o estar na presença dEle mude o nosso interior e o nosso coração, de modo que na medida que os dias se sucederem, sejamos pessoas melhores e pessoas mais santas. Compreendendo isso, se estamos na presença de Deus, algo extraordinário, algo sobrenatural acontece.